Olá e sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo e faço companhia aos craques do costume. Viva Tomás da Cunha. Viva, olá a todos. Olá Rui Malheiro. Viva, olá a todos, cumprimentos a quem nos segue. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Sem demoras, vamos já começar pela goleada da semana imposta por quem tem feito do seu quintal uma fortaleza nesta época. Em Alvalade, o Sporting impôs um 6-1 ao Boa Vista, somando a 13ª vitória no mesmo número de jogos em casa para o campeonato. Ao fim da primeira meia hora, contudo, a equipa de Ruben Amorim perdia e nem um remate tinha acertado na baliza. Mas eis então que apareceu a dupla Giolinho, assim batizada pelo nosso Pedro Barata na sua crónica de jogo. Gyökeres fez um hat-trick, Paulinho marcou 2 golos, cada um deles deixou uma assistência em campo e lá foram os Leões para a paragem de seleções como líderes do campeonato. Rui, talvez aquele início de jogo não fizesse pronunciar o arraso que o Sporting aplicaria aos achadrezados, não achas? Acredito que sim, e antes de tudo cumprimentos a todos. Queria só deixar uma nota muito breve. Este está a ser um ano terrível para o futebol português a nível de perdas. Tivemos a perda do Alexandre Batista, grande referência do Sporting e da seleção em 1966. Tivemos a perda do Pietra, que nós ainda não tínhamos falado aqui, um dos melhores laterais sempre do futebol português. E infelizmente temos agora o Pacheco a procurar, se calhar, o drible mais difícil da sua vida, que é o drible contra a irreversibilidade, e esperemos que haja um milagre. Indo diretamente ao jogo, sim, dir-te-ia que pelos momentos iniciais da partida e sobretudo, se quiseres, pela primeira meia hora do Sporting, nada fazia crer que o Sporting iria ter uma goleada por 6-1. No entanto, aquilo que me pareceu, mesmo após o Boa Vista chegar à vantagem, é que o Sporting, com um bocadinho mais, se quiseres, de qualidade no seu jogo e sobretudo com mais capacidade para chegar aos últimos metros, acabaria por vencer a partida. Deixar uma nota logo inicial para o facto do Boa Vista, dentro do seu 3-4-2-1, com algumas adaptações ao 3-5-2 e depois, em momento defensivo, claramente no 5-4-1, procurou ser incisivo nos momentos iniciais, aproveitou muito bem uma desmarcação do Bruno Onyemaechi pelo corredor esquerdo, que ganhou aí ao Catamo, e depois, obviamente, há uma finalização esdrúxula do Makuta, mas há um erro colossal do Franco Israel, e vai muito ao encontro, quer daquilo que quer eu, quer o Tomás vimos falando, quer em relação ao Adam, quer em relação ao Franco Israel. O Franco Israel é capaz de grandes intervenções entre postes, já o demonstrou, é um guarda-redes com agilidade, com reflexos, com um bom controle espacial da baliza, mas que falha redondamente em várias situações, quer nas saídas dos postes, nomeadamente nas saídas aéreas ou saídas, se quiseres, da sua área de jurisdição, e também a nível do controle da agora, Rui, há uma resposta e principalmente de Amorim, jogo de pés. Há uma resposta de Amorim no pós-jogo em que lhe perguntam diretamente se há confiança em Franco Israel para ser o dono da baliza do Sporting até para a próxima época, e contorna claramente o tema. Portanto, é sem mais dúvida do que óbvio que o Sporting isso não é muito normal está a pensar num guarda-redes. Sim, sem dúvida. E tem que pensar mesmo num guarda-redes, não há como fugir. Neste momento é o ponto mais débil da equipa do Sporting, que já o era com o Adam, continua a ser com o Franco Israel, ainda que me pareça que entre postes talvez o Franco Israel neste momento possa oferecer mais garantias do que o Adam estava a oferecer até esta altura na equipa do Sporting. A partir daí, obviamente, o jogo tornou-se praticamente de sentido único, foi muito difícil vermos o Boa Vista sair para ataque. Mas a verdade é que o Boa Vista apresentou uma boa organização defensiva e sobretudo teve uma preocupação que eu creio que foi muito conseguida, para além de controlar a largura, sobretudo procurou impedir que o Sporting criasse desequilíbrios pelo corredor central. E houve, sem dúvida, estranheza por parte do Sporting ao não conseguir muitas vezes furar por dentro. Quer por alguma inépcia dos seus jogadores, mas principalmente por algo que o Tomás tocou no último episódio. O Sporting com o Paulinho e com o Gyökeres é uma equipa completamente diferente.
perde em algumas circunstâncias um jogador entre linhas, mas a verdade é que o Sporting, com muita sagacidade ao longo da primeira parte, começou a explorar de forma diferente os movimentos do Morita, ou seja, o Morita, em vez de atacar constantemente a profundidade, como acontece habitualmente a partir da posição 8... Até porque o Makuta estava muito focado em controlá-lo. Exatamente, mas passou a atacar muito mais as entrelinhas, e a verdade é que com o Morita nas entrelinhas a fazer, se quisermos, o papel que o Pote habitualmente faz, e convém recordar que o Sporting partiu para este jogo sem Edwards, sem Pote e sem qualquer solução ofensiva no banco de suplentes, o que obrigava a que, se o Ruben Amorim quisesse mexer, provavelmente teria que subir o Catami e o Nuno Santos no terreno, mas a verdade é que essa presença do Morita nas entrelinhas começou a dar mais critério à chegada ao último terço do Sporting, e isso viu-se no último quarto de hora e sobretudo viu-se no lance que dá 1-1, que é crucial, ou seja, há ali dois momentos que me parecem determinantes. O primeiro é ao minuto 41 ou 42, quando o Abascal se lesiona e entra o Ibrahima Camará para o seu lugar. O Ibrahima Camará, que inicialmente vai ocupar o espaço central na defesa e depois já na segunda parte ocupa o centro-direita, mas a verdade é que naquela parte final de primeira parte ele ocupa o espaço central e passa a ter a equipa do Boa Vista um controle muito mais eficiente da sua última linha. E depois é a forma como o Morita e o Paulinho combinam no lance que está na origem do 1-1, e depois, obviamente, depois da combinação entre o Morita e o Paulinho feita pelo corredor central, a tal exploração do espaço centro-esquerda do ataque do Sporting, que vai acabar por ser determinante depois na segunda parte, e a finalização cirúrgica do Gyökeres. E foi muito importante para o Sporting conseguir chegar ali à igualdade. Depois, a segunda parte é claramente um jogo de sentido único, destaca-se, do meu ponto de vista, principalmente a forma como o Sporting avassalou o espaço entre o centro e a direita da defesa do Boa Vista, ou seja, o espaço entre Pedro Malheiro e Ibrahima Camará, com o Gyökeres a entrar por ali, com o Nuno Santos a entrar por ali, independentemente do 2-1 ter sido conquistado a partir de um desequilíbrio no corredor direito, com o Geni Catamo muito bem, apesar de não ter feito, do meu ponto de vista, um jogo tão ao nível de jogos anteriores que fez, ao nível da capacidade de desequilíbrio, e a servir o Paulinho para o 2-1. A partir daí o Sporting esteve muito confortável no jogo. Quero salientar que há um aspecto que me parece importante: o Yulman não estava a fazer um mau jogo, bem pelo contrário, até estava a fazer um jogo positivo, mas a verdade é que o Sporting, a partir da segunda parte, com a entrada do Daniel Bragança para o lugar do Yulman, o que conduziu o Morita para um posicionamento mais recuado, cresceu em termos de qualidade a nível do passe, a nível da visão do jogo e da própria criatividade para chegar às zonas de finalização, o que ajudou também a ligar muito melhor o corredor esquerdo. E depois é isso, o corredor esquerdo acabou por ser determinante, 3-1 Nuno Santos a conseguir ganhar espaço no corredor esquerdo e a servir o Gyökeres. O 4-1 nasce de um canto a partir da esquerda, é aí que é conquistada a grande penalidade que o Gyökeres transforma no 4-1. 5-1 novamente desequilíbrio no corredor esquerdo, com o Gyökeres a deixar o Pedro Malheiro e o Ibrahima Camará para trás e a oferecer o golo ao Nuno Santos, e depois o 6-1 com o Nuno Santos de canto a oferecer o golo a Paulinho. E a tal curiosidade que dizias, Gyökeres 3 golos e uma assistência, absolutamente preponderante na equipa do Sporting. Paulinho 2 golos e uma assistência, a tal complementariedade que o Tomás falava e muito bem no nosso episódio de sexta-feira, ou seja, Paulinho e Gyökeres funcionam muito bem em conjunto, e isso permite que o terceiro avançado, muitas vezes possa surgir como 10 e criar uma dinâmica entre o 2-1 e o 1-2 no ataque. E claro, Nuno Santos com um golo e 2 assistências, a mostrarem obviamente que o caminho para a vitória do Sporting foi assinado pelo corredor esquerdo. Tomás. Sobre a questão do guarda-redes já não há muito a acrescentar, já creio que toda a gente sabe qual é a opinião que temos de Adani, de Franco Israel e da necessidade do Sporting e do problema que tem tido ao longo da temporada, mas também é de facto um statement do Sporting esta reviravolta contra o Boa Vista e a forma como é obtida. Isto é, o Sporting marca um gol de combinação à esquerda, marca de bola parada, tem um cruzamento à direita que termina com Paulinho a atacar o segundo poste. Há uma jogada em profundidade para Gyökeres, aliás, até há mais do que um lance em que há um lançamento mais longo para Gyökeres entrar em profundidade e desequilibrar. E isto é um sinal de maturidade, de variabilidade ofensiva. E é isso que o Sporting não teve propriamente naquela primeira meia hora. Não sei se por ansiedade ou por precipitação, por reconhecimento do adversário. A verdade é que não a teve, mas depois adaptou-se ao jogo. E isso tem acontecido muitas vezes ao longo da temporada. Há a tal alternância no corredor esquerdo. Morita estava muitas vezes a tentar os movimentos de ruptura e deixou de os fazer com tanta insistência, para passar a ser mais um médio que joga entre linhas, tal como Daniel Bragança na segunda parte. De resto,
e com o Paulinho Exatamente. mais focado noutro tipo de movimentos e em perturbar o centro-direita da defesa do Boa Vista. E Paulinho é um jogador altamente fiável em todo o tipo de movimentos que lhe sejam pedidos, em apoio, em profundidade, sabe ler o jogo com poucos, isto sem bola, estou a falar de movimentos sem bola, nem sempre cumpre em termos técnicos, sobretudo na definição da finalização, nem foi o caso desta vez, mas de facto essa funcionalidade no corredor esquerdo do Sporting, essa adaptabilidade também para confundir a defesa do Boa Vista, foi um ponto forte nesta reviravolta e marca de facto um crescimento ofensivo do Sporting. Estamos a falar de um registro de golos absolutamente excepcional e a equipa continua a marcar muitos golos, ganhou os jogos todos em Alvalade. 75 golos em 25 jogos, 3 golos de média no campeonato, é absolutamente impressionante. Exatamente, e não é só por Gyökeres, atenção, Gyökeres faz a diferença, isso é óbvio. Amorim na conferência por acaso tem um apontamento interessante dizendo que contra a Atalanta, contra Ian, que é um jogador que o iguala fisicamente, Sim. tem de fazer outras coisas, tem de ser mais inteligente do que Isso mesmo. procurar sempre o físico. Isso é um apontamento de facto O que tocamos no merece episódio a de nota. sexta-feira, Completamente, não é? o próprio Gyökeres tem de fugir a essa dimensão física quando não há superioridade. Contra o Boa Vista houve superioridade, obviamente, e acabou por aproveitá-la, mas de facto aquilo que o Sporting ganha e que a Amorim ganha é esta possibilidade de juntar Paulinho e Gyökeres, complementam-se, potenciam-se e acabam por criar também vantagem na forma como abrem espaço entre linhas, permitem, por exemplo, que Jenny Catama, pé trocado, consiga cruzar e ter um elemento que ataca ao segundo poste, como foi o caso de Paulinho. É uma arma que pode ser explorada também quando juntam os dois jogadores em campo e sobretudo neste momento com o Morita, que seja com médio de ruptura, seja com médio entre linhas, faz a diferença. Mais um grande jogo do japonês. E Daniel Bragança, que atravessa um momento fantástico e que naquele espaço também criado por Nuno Santos, por Gyökeres, por Paulinho, acabou por entrar, ou seja, não estar, chegar para aparecer e desequilibrar, e isso acabou por ser uma mais-valia. E também foi um claro contraste com o que o Sporting fazia a época passada em jogos semelhantes, que era bombardear a área com sem dúvida, é uma equipa mais paciente, que consegue explorar os três corredores, que tem diversas formas de ferir o adversário, mesmo em situações de desconforto não perde esse critério. E isto é notório desde os centrais. Por exemplo, destacaria também o jogo de Mateus Reis, que é sempre um elemento algo silencioso, mas alimenta muito o ataque do Sporting pelo corredor esquerdo. Ou seja, o jogo que o Sporting teve à esquerda não existiria sem Mateus Reis, que é um central que avança bem com condução, que tem critério no passe e que por isso consegue quer meter bolas entre linhas, quer lançar Nuno Santos, e isso tem sido importante nas últimas partidas com a ausência de Inácio. Em relação à primeira meia hora do Sporting, eu queria só deixar uma nota e que possivelmente vocês vão concordar comigo. Eu creio que o golo sofrido trouxe um bocadinho o fantasma do início da segunda parte diante da Atalanta, até pelas similitudes, se quisermos, em relação àquilo que foi o 1-1 marcado pela Atalanta e o golo que o Boa Vista acabou por marcar. Eu creio que isso também provocou alguma intranquilidade na equipa do Sporting, mas depois com o passar dos minutos, tal como referíamos, acabou por ser superado e a partir da meia hora vimos aquele Sporting que, tal como o Tomás diz e muito bem, é a equipa que tem mais variabilidade em ataque posicional para chegar às zonas de finalização no Campeonato Português. E já agora uma nota sobre Trincão, que nem fez um jogo absolutamente fantástico, longe disso, Sim, mas que dá outras coisas à equipa quando aparece na meia direita, e o Sporting conseguiu enquadrá-lo verdade. várias vezes. Aliás, o Sporting também conseguiu, mais na primeira parte, entrar diretamente no corredor central, não na meia esquerda, mas no corredor central, através de algumas combinações, e Yulman de Gyökeres, com Gyökeres a enquadrar, algumas vezes Trincão também, e aí viu-se a meia distância. É um jogador que nesse capítulo, quer do último passo, quer da meia distância, dá mais argumentos do que, por exemplo, o Marcos Edwards. Verdade. Em Rio Maior, o Benfica teve de esperar 73 minutos por um golo vindo de um avançado saído do banco que oscila entre 4 jogos seguidos a marcar e 5 partidas consecutivas a não ser titular. Contra o Casa de Pia foi Artur Cabral quem deu a vitória a uns desinspirados encarnados que tiveram o fim de semana abalado por outro pequeno sismo que ainda desconhecemos a real intensidade. Uma entrevista de Coxo, na qual ele se queixou das tarefas defensivas que Roger Schmidt lhe pede e clamou para que lhe seja dado um papel certo na equipa. Tomás, antes de irmos a esta confidência do médio turco, como viste este jogo do Benfica contra o Casa Pia? Achei, apesar de tudo, que o Benfica conseguiu mostrar duas caras e que houve melhorias claríssimas para a segunda parte, com, lá está, uma afinação diferente do jogo coletivo, com o João Mário a assumir a batuta do meio campo, e creio que não havendo Coxo, enfim, não sabemos o que é que vai acontecer, mas não havendo Coxo no imediato, João Mário não pode ser descartado como médio centro. É um jogador que, em termos de gestão De maneira alguma, da forma como envolve a equipa, através do passe,
permite que o Benfica ataque de forma mais lúcida, envolvendo mais a equipa e de facto fazendo uma ligação meio campo-ataque. E João Mário fez uma boa segunda parte, por mais que haja uma certa insistência em criticá-lo por tudo e por nada. Portanto, esse é um apontamento que creio que Schmidt conseguiu dar à equipa na segunda metade. Depois, a forma como Artur Cabral entrou na partida, creio que Marcos Leonardo não tem ainda capacidade, e com capacidade estou a pensar mais na parte física do que em qualquer outra coisa, para ser titular do Benfica. Tem pouca agressividade, chega tarde à bola, não consegue impor-se nos duelos, e isso limita muito o ataque do Benfica. E terrível a pressionar, diga-se, terrível a pressionar. Sim. Não tem qualquer ideia de como é que se pressiona ainda está no processo de adaptação, uma primeira linha adversária. Isso é notório. Portanto, nesta altura, Artur Cabral e Tengsted creio que darão mais garantias a Roger Schmidt. É um jogo que Artur Cabral aproveitou e mostrou mais uma vez a qualidade dos movimentos, a forma como pensa. É um jogador com ideias, já falámos inúmeras vezes sobre isso, tecnicamente também corresponde dentro da especificidade do ponta de lança, marca um grande golo, isso é de valorizar, e de facto teve mais uma ou duas jogadas em que mostrou essa classe superior, esse entendimento do jogo superior na comparação com outros avançados do Benfica, e acaba por ser incontornavelmente uma das figuras desta partida. Na primeira parte, vimos o Benfica entrar no vício de procurar Di Maria, deixar que o argentino decida. Já se percebeu que está cansado, quer ser o herói da equipa, mas nem sempre é possível que o seja, e compromete naqueles primeiros 15, 20, 25 minutos. O Casa Pia teve várias saídas perigosas, também porque o Benfica estava exposto à perda de bola, não conseguia agrupar-se, e isso é consequência da pressa com que definia os ataques. Claro, alguns mesmo por Di Maria, não todos por Di Maria, mas é um foco de perdas mais do que de criação, de jogadas ganhadoras nesta fase. Não quer dizer que não possa tirar um coelho da cartola, isso vai sempre continuar a acontecer, mas é preciso pensar de forma mais global neste momento, sendo que, e aqui vou defender Schmidt, nenhum treinador, ou poucos treinadores, seriam capazes, a partir do momento em que Di Maria entra no plantel, de fazer uma gestão muito diferente do caso. Porque há jogadores, e isso não é no Benfica, podemos olhar para o topo do futebol europeu, há jogadores que superam a dimensão do treinador. E quando assim o treinador está sempre de mãos atadas. Portanto, o que quero dizer é, claro que Schmidt poderia fazer coisas melhores, poderia substituí-lo aqui e ali, poderia fazer uma gestão diferente, mas não poderia fazer algo radicalmente diferente daquilo que tem feito. E isto concordo totalmente é importante contigo. esclarecer. E deixa-me dizer mais uma coisa, Tomás. Nenhum jogador que teve a recepção que o Di Maria teve no Estádio da Luz podia ser condenado a ter outro papel que não aquele que está a ter, independentemente de achar, e acho que tens toda a razão nisso, que o Di Maria pode ser titular na maior parte dos jogos, mas pode sair mais cedo, obviamente. Sim, há coisas que são evidentes que poderiam ser feitas de outra forma, mas claro, é um caso muito delicado, e isto, repito, não é algo sobre Roger Schmidt diretamente, é algo que podemos ver no futebol europeu. Guardiola não quer superestrelas, Klopp não quer superestrelas, jogadores que superem o coletivo individualmente. E há alguma razão para isso, não é? É para que a máquina jogue toda da mesma forma, para que esteja tudo a remar para o mesmo lado e que não haja de facto esta confusão, até em termos de gestão de balneário. Por fim, sobre este jogo... Repara, Tomás, quando este fim de semana lemos o César Luís Menotti, que será um dos maiores pensadores da história do futebol mundial, dizer aquilo que diz Di Maria, eu acho que está tudo dito, e por vezes há injustiças em relação àquilo que o Di Maria dá ou não ao jogo, e é bom recordar que o Di Maria consegue a recuperação junto à sua baliza que dá origem ao gol do Artur Cabral. Precisamente, ou seja, o caso com Di Maria não é falta de esforço, por vezes parece que se leva para essa dimensão da falta de esforço. É um jogador nada disso, que tem a idade que tem as características que tem, e que por isso tem de estar envolvido de uma certa forma que possa protegê-lo em certo sentido e valorizá-lo naquilo que tem de melhor. Isso nem sempre aconteceu, é evidente. E repara que nós mesmo no início da temporada, e o Di Maria até teve um início de temporada flamejante, tínhamos tocado no ponto que o Di Maria na Juventus já não estava a jogar como médio-ala. Avançado. Sim. Exatamente, que era também para o poupar a determinado tipo de tarefas que no caso do Benfica deviam ser complementadas, isto obviamente do meu ponto de vista, e sei que tu concordas comigo, muitas vezes pela própria ação dos médios centro, mas quando tu jogas em 4-4-2 é difícil não criar desequilíbrios, e tens até aquele exemplo recente do gol que o Benfica sofreu porque os dois médios centro acabaram por ter que fazer compensações ao corredor direito, foi o gol diante do Rangers no Estádio da Luz.
Exatamente, há essa tentativa de compensar e depois expõe-se outras zonas, obviamente. Certíssimo. Destacaria também a exibição de António Silva, muito seguro a lidar com o jogo direto, a antecipar-se muitas vezes, também a construir, está a atravessar uma boa fase, já tinha sido assim também contra o Rangers, por exemplo, a lidar com muitas bolas diretas, mas a responder sempre, ou quase sempre, de forma afirmativa. Rui, já que falamos no Casa Pia, o que te parece, não só este jogo, mas a época do Pablo Roberto? É por outros voos? Em Portugal? É um jogador que tem capacidade para dar um salto. É importante nós não nos esquecermos uma coisa, e muitas vezes nós somos ludibriados com isso. Não propriamente eu, tu ou o Tomás, mas o público em geral. O que é que acontece com o Pablo Roberto? O Pablo Roberto chega a Portugal em julho e começa a temporada em agosto, com competição desde janeiro. Ou seja, ele entra com um ritmo competitivo que a maior parte dos jogadores ainda não tem. E a verdade é que nas primeiras jornadas do campeonato, 4, 5, 6 jornadas do campeonato, atinge um nível exibicional claramente para um patamar Braga. Depois aconteceu aquilo que, como é óbvio, teria que acontecer. O jogador está num período de competição de 10 ou 11 meses consecutivos e cai de forma, perde produção, perde até o lugar na equipa e agora está a ressurgir novamente. Eu creio que, em termos de características, ele é claramente um jogador para um patamar superior ao do Casa Pia. Agora, em termos de características, sobretudo numa equipa que joga numa estrutura em 3-4-2-1, eu creio que ele beneficia muito mais de jogar como um dos avançados interiores, tal como se viu no jogo de ontem, porque lhe dá a liberdade. Exatamente, mas é verdade, e viu-se isso na última oportunidade da primeira parte, que é um lance em que tem muito mérito individual do Pablo Roberto, mas também numa das situações, numa das primeiras oportunidades do Casa Pia, recordar que o Casa Pia no primeiro quarto de hora chega 3 vezes às zonas de finalização, na forma como ele conseguiu explorar as entrelinhas e conseguir a combinação que permitiu depois a chegada à zona de finalização, creio que do Felipe Cardoso. Sem dúvida nenhuma, e voltando um bocadinho atrás, parece-me que é muito mais talhado para jogar como avançado interior dentro desta estrutura do que para jogar como número 8, apesar de ter capacidade para o fazer, porque, tal como o Tomás dizia há pouco, é um jogador com capacidade de condução, é um jogador com capacidade de desequilíbrio, e esses aspectos são determinantes. Agora, numa equipa como o Casa Pia, e sobretudo numa fase em que o Casa Pia está a correr atrás de pontos, eu creio que faz mais sentido utilizá-lo numa linha mais avançada, numa primeira fase do jogo, pelo menos numa primeira etapa do jogo, e depois, se houver necessidade de correr atrás do resultado, talvez recuá-lo um bocado para o 8, lançando depois 2 extremos e um avançado a referência. Telasco Segovia faz muito mais sentido na dupla com Neto sem do dúvida que Pablo Roberto. Telasco Segovia, que, atenção, é um jogador muito valorizado internacionalmente, não é um jogador que... Ele ainda está contratualmente ligado à Sampdoria, se não me engano. Exatamente, é um jogador que não explodiu, mas tinha e tem muito mercado. Ainda há pouco tempo fez um pré-olímpico fantástico, foi uma das figuras da competição. E se soltar o melhor futebol, é um jogador que não vai ficar muito tempo em Portugal, até pela questão que o Rui referiu. E voltando então ao tema Kokshu, entretanto o médio turco já reagiu no Instagram, não pediu desculpa ao Benfica nem aos adeptos, mas aceitou as consequências de que poderão vir da entrevista que deu, entretanto, ao Telegraph, que é um jornal neerlandês. No fim de semana o médio já ficou fora dos convocados, portanto agora é um pouco incerto a gestão que Roger Schmidt fará deste caso. Não sei aquilo que vai acontecer, obviamente, mas creio que o Benfica lidou da melhor forma possível com o caso, ou seja, o jogador ficou fora da convocatória, Schmidt não se alongou muito e tentou atirar para uma resolução interna, que é o que obviamente Sim. deveria ser feito, não condenou, digamos, veementemente o jogador, ou seja, não o cortou, por agora fica em banho-maria e logo se verá o que pode acontecer, e o próprio Kokshu também acabou por demonstrar alguma vontade de continuar ou de se tornar importante e de ganhar pelo Benfica. Portanto, até agora há de facto alguma insatisfação, ou bastante insatisfação do lado de Kokshu. Também diria que os adeptos não ficaram convencidos com o que Kokshu tem mostrado, embora seja obviamente um jogador de qualidade, já se percebeu quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos, mas é inadmissível, claro, que venha dar uma entrevista com aqueles contornos, e até acho que há muitas críticas construtivas, mas claro que não são para ser feitas naquele espaço, tendo contrato com o clube e tendo custado o que custou ao Benfica. Por isso, a crítica é válida, já se percebeu desde o início que Kokshu não estava confortável, estava desenquadrado e anulado em relação àquilo que poderia acrescentar ao Benfica. Já se percebeu que, sem liberdade de movimentos, estando preocupado defensivamente, não vai poder ser o jogador que era no Feyenoord, noutro contexto,
a jogar com mais um médio, ou pelo menos com uma função específica que lhe permitia que fosse um médio de chegada à área, de desequilíbrio através do passe e do remate, e esse contexto não existiu no Benfica. Depois há aqui 2 fatores que pesam bastante, a meu ver. O primeiro é o facto de o próprio Coxo, por primeiro ter custado muito caro, ou seja, Sim. é um jogador que obviamente recebe logo esse voto de confiança do clube, e segundo, porque Roger Schmidt trabalhou no futebol holandês, provavelmente foi um pedido direto de Roger Schmidt à direção do Benfica ter Coxo, e isto aumenta logo as expectativas em relação à confiança e ao entendimento, à integração que teria no Benfica. E o outro ponto é que houve Enzo Fernandes recentemente, e quando se paga tanto dinheiro por um jogador como Coxo, provavelmente 99% dos adeptos do Benfica esperariam que Coxo fizesse o mesmo ou até melhor do que fez Enzo Fernandes. Rendesse E são imediatamente, jogadores sim. completamente diferentes. Óbvio. Rui. Não, a reforçar completamente as ideias do Tomás. O primeiro ponto que me parece importante falar é como é que o Coxo dá uma entrevista ao The Telegraph nesta altura da competição, ou seja, quando estamos em meados de março. Depois, a entrevista que ele dá é uma entrevista completamente destemperada face àquilo que são as necessidades de um plantel que está em 3 frentes. Agora, a maior parte das coisas que o Coxo diz são verdade. Agora, é uma verdade que, do meu ponto de vista, o Coxo nunca devia ter dito ao Telegraph, mas, sobretudo, ter dito na cara do Roger Schmidt, porque é com o treinador e é dentro do grupo que se resolvem esse tipo de coisas, e não vir a público e de forma, ainda não percebemos como é que sucedeu, dar esta entrevista que sai completamente de qualquer tipo de tom, e sobretudo de um jogador que nós temos que olhar e pensar que no Feyenoord era capitão, quer dizer, isto ainda mostra uma irresponsabilidade muito maior por parte do jogador. Quer ir embora, há o empresário aqui a tentar forçar uma saída, tudo é possível. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, eu li muitas coisas nas redes sociais ao longo dos últimos 2 dias, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, o Coxo não é um jogador terrível e muito menos um flop. O Coxo é um jogador que, tal como diz na entrevista, mas isso ele devia ter dito quer ao Roger Schmidt, quer ao Rui Costa, mas principalmente ao Roger Schmidt, que não está confortável a jogar na posição em que Roger Schmidt o tem colocado a jogar pelo Benfica. E até podemos recordar aquele jogo da Real Sociedade em que joga a 6, a segunda parte. Exatamente. E ia relembrar um aspecto, é que diante do Estoril, o Coxo provavelmente fez uma das suas melhores exibições a jogar pelo Benfica no papel de terceiro médio, que é claramente o papel para o qual está mais talhado. Ou seja, o Benfica, em vez de jogar em 4-4-2 nesse jogo, jogou em 4-2-3-1, e ele, em vez de ser segundo avançado, foi muito mais terceiro médio, e nós aqui até tivemos o cuidado de referenciar essa situação. Agora, volto a frisar, e quer eu, quer o Tomás, ao longo do tempo falamos muito sobre isso, a melhor estrutura para exponenciar as qualidades do Coxo é claramente o 4-3-3, e não haja dúvidas em relação a isso. E tal como o Tomás ainda estava a dizer há pouco, não é com o Coxo a jogar a 6 que a situação melhora. O Coxo é Rui, claramente o interior ofensivo. O papel para Coxo é exatamente o de Nico Gonzalez no Porto, na estrutura habitual, com um médio mais posicional, Coxo a fazer isso a ligação mesmo na meia esquerda, até preferencialmente, e outro jogador mais ofensivo na meia direita, por exemplo. Analogia perfeita. Agora, aquilo que me parece é que fiquei com uma dúvida. Eu não sei se vocês ouviram a flash interview do Roger Schmidt e depois a conferência de imprensa pós-jogo. Eu volto a frisar um aspecto, enquanto ele não falar em alemão para a nossa imprensa, isto vai continuar a repercutir dificuldades de comunicação e uma, se quiseres, comunicação não limpa. Isto porquê? Porque na flash ficou a ideia que o jogador podia ser reintegrado. Na conferência de imprensa já dá a ideia que o jogador, se não se retratar, não é reintegrado. Isto é um bocado difícil de perceber o que é que Roger Schmidt definitivamente pensa. Depois, houve aqui uma questão que também me parece que não foi muito bem esclarecida por Roger Schmidt. Ou seja, ele na conferência de imprensa que dá prévio ao jogo no sábado, diz que iria falar imediatamente com o jogador. E que não tinha lido a entrevista, não é? Exatamente. Ontem já diz que não falou com o jogador e que só vai falar depois da pausa das seleções. Isto não me parece fazer nenhum sentido, ou seja, do meu ponto de vista, Roger Schmidt já devia ter falado com o jogador no sábado.
não estando convocado, obviamente, não falou com ele no domingo, não vai falar muito, de certeza absoluta hoje, porque o jogador está a caminho da seleção da Turquia, mas creio que, apesar da comunicação preferencial e que deve ser tomada, deve ser o cara a cara, e quer do Kokshu para o Roger Schmidt, quer do Roger Schmidt para o Kokshu, há meios hoje em dia que permitem, nem sequer recorrendo a uma chamada telefónica, até através do formato de vídeo, que é o que nós até utilizamos aqui no nosso podcast, o treinador e o jogador falarem sobre a entrevista e resolverem, pelo menos numa primeira instância, alguma coisa. É que depois de pegar nisto 10 dias depois, com o jogador a ter jogado na Turquia, com o Benfica a entrar numa dupla semana absolutamente decisiva, eu creio que é muito tardio, e eu por acaso não tenho a certeza absoluta do que vou dizer. Se vocês tiverem a certeza, confirmem-me ou não. O António Silva viu um cartão amarelo, não vai jogar diante dos Chaves, e houve um dos elementos do meio-campo que viu um cartão amarelo e que também creio que não vai jogar no meio-campo. Eu creio que é o João Neves, eu não tenho a certeza absoluta neste ponto. E quem é que vai entrar para o meio-campo? É certo, João Mário pode jogar, quer ao lado do Florentino, quer ao lado do João Neves, mas não faltará depois mais um médio para o Benfica poder contar para a partida diante dos Chaves? Imaginemos que há uma lesão. Isto é tudo muito, muito complicado, muito delicado, e creio que a pior forma de gerir este tipo de situação é esperar 10 dias. Agora, em relação ao comunicado de hoje de manhã do Kokshu, eu creio que o jogador está a ir longe demais, ou seja, ele tinha que pedir desculpa quer à instituição Sport Lisboa e Benfica, quer aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, e já agora também acho que devia pedir desculpa ao treinador, porque este tipo de conversa é para ter cara a cara e não através dos jornais. Coisa que ele diz que aconteceu em meses recentes. Mas certo. Agora não sabemos se é verdade ou não. Exatamente. Pela ideia que o Roger Schmidt passou, foi uma surpresa total a entrevista dele, não é? Sim. Seguimos então. Vamos para o Dragão, onde ao intervalo do Porto Vizela, os visitantes estavam a vencer apesar de não terem acertado um remate na baliza. Fruto de um autogol de Pep. Depois, aproveitando uma expulsão do infeliz Lacava, a quem coube o azar de lidar com Francisco Conceição, os Dragões conseguiram marcar ao 17º pontapé que tentaram. Foi o pequeno e canhoto extremo, embalado pela primeira convocatória para a seleção nacional, a inaugurar a reação que culminou na vitória por 4-1, com que o Porto reagiu à eliminação da Liga dos Campeões. Rui, o filho do treinador anda mesmo endiabrado. É o filho do treinador que é Francisco Conceição, não é? E a verdade é que muitas vezes se confundiram as duas coisas de forma injusta e que, do meu ponto de vista, atrasaram a afirmação do Francisco Conceição, quer há 2 anos, há 2 épocas, para ser mais concreto, quer esta temporada em que voltou a frisar com o Francisco Conceição, que do meu ponto de vista, provavelmente já em setembro ou outubro, podia estar a atingir este nível, demorou a ser aposta para o Sérgio Conceição, e a verdade é que foi o fator claramente diferenciador no jogo. Foi ele que arrancou a expulsão do Lacava, foi ele que criou na primeira parte a melhor oportunidade do Futebol Clube do Porto, e foi ele que assinou um golo absolutamente brutal que desfez o nulo, aliás, conseguiu na altura a igualdade, permitindo ao Futebol Clube do Porto depois robustecer o resultado. A minha primeira nota sobre o jogo é a forma como o Vizela encarou a partida. O Vizela surgiu no Dragão a jogar em 4-4-2 com 2 alas que são mais extremos até do que alas e 2 pontas de lança. Isso parecia ser um sinónimo de coragem, e houve uma coragem inicial que eu diria que também coincidiu de certa forma com uma postura do ponto de vista defensivo demasiado arrojada para defrontar o Futebol Clube do Porto, porque a partir do momento em que a equipa marca o golo e depois reorganiza-se definitivamente no 6-2-2, praticamente o ataque deixou de existir, mas até ao golo, e o golo, tal como disseste, nem acaba por surgir de um remate à baliza de um jogador do Vizela, é um autogolo do Pep, mas muito mérito do SN na forma como conseguiu desequilibrar. E o Otávio é superado nesse lance, os 2 centrais não ficam muito bem. É o único erro do Otávio no jogo. O Otávio faz um jogo do ponto de vista ofensivo absolutamente notável. Até mostrar argumentos na meia distância também. Na meia distância, exatamente, mas construção, condução e meia distância é um jogo absolutamente notável do Otávio, mas cá está, surgiu o erro do Otávio, um erro que vai acontecer mais vezes, e também o Alan Varela acaba por ser batido. Não é um erro grave, lance. porque Pep tinha condições depois para resolver.
E nós, quando falamos em erros, e não é o nosso caso, mas de muitas outras pessoas que falam sobre futebol, tendemos a esquecer o mérito que está do outro lado. E a verdade é que tudo isto surge num lance em que o Otávio cria uma oportunidade de golo clara para o Futebol Clube Porto, negada pelo Buntić, e depois há uma bola longa na frente, e muito bem o Essende na forma como segura a bola, como progride, e criou dificuldades a um Otávio que vinha de ser projetado ofensivamente, e do próprio equilibrador do Alan Varela, que não conseguiram travar o jogador, e o jogador tem imenso mérito nesse lance. Voltava então ao ponto inicial. O Vizela, do meu ponto de vista, na fase inicial do jogo, estava com muitas dificuldades do ponto de vista defensivo, nomeadamente no controlo da largura. A equipa estava um bocado perdida entre aquele balanceamento ofensivo surpreendente e depois a forma como procurava a recuar, e a verdade é que o golo da vantagem permitiu ao Vizela instalar-se, se quiseres, do ponto de vista defensivo, praticamente no seu último terço, num 6-2-2 que criou dificuldades à equipa do Futebol Clube do Porto para criar desequilíbrios. E nessas alturas, quem é que foi preponderante? Francisco Conceição, claramente a partir do corredor direito, Otávio a assumir as ações de construção e principalmente de condução pelo meio campo ofensivo, e também Nico Gonzalez não só a criar, mas também a procurar finalizações de fora da área. Mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto não produziu assim tanto na primeira parte para ter uma vitória, se quiseres, ao intervalo incontestável. É certo que não merecia ir para o intervalo em desvantagem, diria que se calhar o resultado mais justo seria a vantagem mínima por parte do Futebol Clube do Porto, mas na segunda parte, a partir principalmente do momento em que o Francisco Conceição consegue arrancar e bem a expulsão ao Lacava, o jogo fica definitivamente nas mãos do Futebol Clube do Porto, ainda que me parecesse que no final da primeira parte que o Futebol Clube do Porto, com maior ou menor dificuldade, mesmo contra o 11, iria conseguir consumar a reviravolta. Com 10 ficou mais fácil, o Rubén de la Barrera ainda tentou criar ali uma mutação, passar a jogar num 5-3-1 para proteger mais a zona central do meio campo, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto conseguiu arrasar. O Francisco Conceição esteve muito bem no lance do 1-1, a partir até de um passo do Alan Varela, que saiu logo a seguir para o Futebol Clube do Porto passar a jogar em 4-4-2, e destacar principalmente no lance do segundo golo, algo que eu senti, e não sei se vocês sentiram, porque também não estavam no estádio como eu, mas pela transmissão da Sport TV se percebeu. Há um momento extremamente sagaz de temporização do Dani Namazo nas entrelinhas. Houve-se um assobio por parte do tribunal do Dragão, e a verdade é que o Namazo, ao fazer essa temporização, criou o tempo e o espaço para fazer o passe de ruptura para o PP, que acabou por assinar o 2-1. Por isso, muito mérito por parte do Namazo nessa circunstância. A partir daí, o Futebol Clube do Porto avolumou o resultado sem grande dificuldade. Evanilson fez o 3-1, o Tony Martínez acabou por fazer o 4-1, no fundo quase roubando o bis ao Francisco Conceição, que estava isolado na cara do Buntić, mas acabou por ser o Tony Martínez a empurrar a bola para o fundo da baliza. No fundo, destacar esse aspecto, e também no 3-1, que nasce de um remate, tal como o Tomás há pouco frisava, mais uma meia distância do Otávio, foram 2 ou 3 ao longo da partida. O Buntić, que durante muito tempo conseguiu impedir quer o 1-1, quer o 2-1, acabou por largar a bola para a frente e o Evanilson aproveitar o golo. A vitória é inteiramente justa por parte do Futebol Clube do Porto. Continuo a dizer, este Vizela é melhor com Rubén de la Barrera do que era com Pablo Villar, mas vai ter que ter alguns cuidados, nomeadamente a nível do processo defensivo, para conseguir assegurar a manutenção na primeira divisão. E assumiu aqui uma pele muito defensiva no Dragão, também porque se meteu em vantagem, certo. Acabou por ter os extremos a ajudar muito defensivamente e criando espaços noutras zonas, mas de facto há aqui uma grande figura que se chama Francisco Conceição. E penso sem que dúvida. Está nas últimas partidas, não é apenas neste encontro, já tinha acontecido, por exemplo, nos Açores para a Taça, a dar um passo em frente em termos de liderança, de decisão das partidas, porque sempre foi um extremo talentoso, que conduz, que dribla, mas nunca foi um finalizador. Era um jogador que até tinha grandes dificuldades em ser produtivo para a equipa, e está a tentar contrariar isso com melhorias óbvias e a fazer a aproximação a outros extremos que o Porto teve na última década, e escrevi sobre isso também, como Hulk, Corona, Brahim e Luís Dias. E atenção, para esclarecer, não estou a comparar os jogadores, não é disso que se trata. Não,
É apenas Mas uma questão uma analogia de muito produção. bem feita, Tomás. Sim, é uma questão de produção, de decisão de partidas. Chamar assim a Exatamente, responsabilidade. chamar assim a capacidade de responsabilidade. desequilíbrio e Exatamente. depois ser ele o rosto É que precisamente acaba isso. por marcar a diferença também através da Sim, finalização. precisamente isso. E além disso, há que destacar o papel de João Mário, que no fundo tem aqui uma relação inseparável Eles são com cada vez a Francisco combinar Conceição. melhor. Tem uma química Verdade. muito própria e que acaba por valorizar o corredor direito do Porto. Depois, muitas finalizações, bastantes de fora da área. O Porto tentou de diversas formas, mas claro, depois de Conceição arrancar a expulsão e o gol do empate, a questão simplificou-se para o Porto. Depois há aqui alguns aspectos que ainda vão sendo afinados, por exemplo, a questão em torno de Galeno, que, enfim, quando é mais condicionado, não tem tantos espaços, por vezes tem dificuldades em ser uma mais-valia. Aí não sei se Conceição não poderia ir por outro caminho e testar outra solução. Já falamos de Ivan Reimer, por exemplo. É uma questão alternativa, porque há jogos que são claramente para Galeno, há outros jogos em que não marca tanto a diferença e acaba por perder o Porto em termos de corredor esquerdo. Eu creio que estás a tocar num ponto essencial, é que o Galeno é um jogador terrível para criar desequilíbrios em espaços largos, mas em espaços curtos tem muita dificuldade. Sim, é por aí, ao contrário de Conceição, não é? E ao contrário do Ivan Reimer, já agora, não é? Sim, mas neste momento creio que Conceição está sobretudo à procura da continuidade e da confiança desta equipa. E por isso não há grandes alterações. Ele neste momento está a pensar no Ivan Reimer claramente como um 8 ofensivo, ou seja, um jogador que substitui o Nico Gonzalez quando o Nico Gonzalez tem algum problema. E penso que essa é a melhor função para Ivan Reimer. O tema é que no lado esquerdo, em certos cenários, e este foi um deles, o papel de Galeno não é tão vantajoso como é noutras partidas. Sendo certo que também não há muitas opções, porque o Wendel é um lateral, e já tocámos também nesse ponto, mais de exploração interior do que propriamente dar largura. E isso pede um extremo mais de linha. Sem dúvida. Na nossa revienga desta semana vamos focar-nos no jogo que opôs o 6º e o 7º classificados do campeonato. O Arouca de Daniel Sousa visitou o Moreirense de Rui Borges e os anfitriões acabaram com a vitória, aumentando a vantagem para quem os persegue na classificação. Tomás, os arauquenses sentiram demasiado o peso das ausências de David Simão e de Rafa Morrica? Sim, em parte acabou por se sentir essa ausência, sendo que a figura do jogo para mim foi Alanzinho, que é o médio atacante sem dúvida, do Moreirense, que muitas vezes conquistou esse espaço na zona entre linhas para definir os ataques do Moreirense. E diga-se que a equipa do Arouca, estando a perder desde relativamente cedo, acabou por encontrar algumas dificuldades que nem sempre encontra quando se coloca em vantagem, ou quando tem, por exemplo, um adversário grande que lhe dá mais terreno para atacar. Não foi propriamente o caso. O Moreirense acabou por jogar com a vantagem, teve Alanzinho sempre a iniciar os ataques e a fazer a diferença, e era um jogo importantíssimo. Portanto, o Moreirense ganha aqui um oxigénio importante nessa luta pela posição. Não foi nem de perto nem de longe um dos melhores jogos do Arouca recentemente, desde logo porque houve a tal ausência de Morrica, que é um avançado que condiciona muito a defesa adversária pelas desmarcações de ruptura que oferece, mas de facto o trajeto do Arouca não sai manchado por esta partida, e o do Moreirense acaba por ter aqui uma reviravolta, porque a equipa está a reencontrar-se, diria, a adaptar-se a uma nova forma de jogar depois da saída de André Luís, que marca um antes e um depois na temporada. O próprio Alanzinho teve uma quebra em termos de rendimento, mas aqui tem perdeu a titularidade, recuperou este domingo. E em boa hora. Sem dúvida. Rui, força. É tocar nesse aspecto essencial, é que o Moreirense recuperou a sua velha fórmula, ou seja, nos últimos jogos estava a jogar com o Castro e com o Ofori como duplo pivô, e com o Gonçalo Franco a jogar numa posição mais 10, com o Luís Azué, que veio do Sporting Braga B, como referência ofensiva. E a verdade é que na abordagem a este jogo o Rui Borges fez alterações que foram muito positivas para a equipa, ou seja, recuperou a dupla de médios centro formada pelo Gonçalo Franco e pelo Ofori, que foram muito importantes numa fase em que o Moreirense atacou mais de forma posicional, mas depois ainda se tornaram mais importantes quando o Moreirense passou a explorar mais os contra-ataques e as bolas saíam muito, quer do Gonçalo, quer do Ofori. Depois, creio que no ataque ganha muito mais com o Alanzinho a jogar como segundo avançado. É um jogador claramente que marca diferenças, cria desequilíbrios, é muito forte a jogar nas entrelinhas e a sair das entrelinhas até para zonas de finalização.
creio que não ganha tanto com a presença do Vinícius Mingotti como referência ofensiva, apesar de tudo parece-me que o Luís Azué é mais competente. E depois houve aqui uma questão que foi muito interessante, é que a primeira parte teve um protagonista, que foi o Hernani Infante. Apesar de concordar inteiramente com o Tomás, o melhor jogador da partida foi de longe o Alanzinho, mas o Hernani Infante acaba por ter aqui uma das suas primeiras oportunidades como titular, porque vinha a estar lesionado, marca o golo e depois ainda sai na primeira parte lesionado, ou seja, um jogador claramente marcado pela infelicidade. Mas o jogador que entra para o seu lugar, o Cody Sang, acaba por ser um jogador muito importante sempre que o Moreirense procurou esticar o jogo, e foram várias vezes que isso aconteceu na segunda parte. Do lado do Arouca, eu creio que esta equipa perde muito sem o David Simão e sem o Rafa Morrica. O David Simão não tem um substituto à altura no plantel. O Eboué Kouassi é um jogador com um perfil claramente diferente, e creio que o crescimento do Arouca também passou muito pelo facto do David Simão e do Pedro Santos terem passado a ser a dupla de médio centro e saindo o Eboué Kouassi da equipa. E ontem, com o Eboué Kouassi a titular e inicialmente como médio centro, a equipa teve muito mais dificuldades de ligar jogo. Depois, sem o Rafa Morrica na frente. Faltou-lhe ali outra referência de construção. Claramente. E depois, tal como o Tomás dizia muito bem, sem o Rafa Morrica perdes a referência na profundidade. O Cristo é um jogador com características diferentes do Rafa Morrica. Prefere até jogar em apoio, mais do que prefere jogar espaços. Muito mais em apoio, e é um jogador que é principalmente sagaz nesse aspecto, jogar em apoio. Ainda vimos diante do Sporting que as situações de mais perigo que a equipa do Arouca conseguiu criar foi ligando o Cristo nas entrelinhas, e depois o Cristo buscando o Silá no corredor esquerdo, e depois juntar esse aspecto, é que o Silá, sem o Morrica, passou a jogar como segundo avançado. O jogo não lhe correu definitivamente bem a jogar como segundo avançado, nem à esquerda o Laual conseguiu criar o tipo de desequilíbrios que o Daniel Sousa quereria. Por isso mesmo, a primeira substituição na equipa do Arouca ao minuto 57, já com o Moreirense em vantagem, foi refazer o corredor esquerdo. O Weverson, que é o lateral esquerdo, esteve mal no golo, foi batido pelo Hernani Infante, saiu, entrou o Quaresma. É uma boa notícia para o Arouca, porque o Quaresma, em boa forma, é muito melhor lateral esquerdo do que o Weverson. Vamos ver como é que recupera, porque é uma paragem praticamente de 7, 8 meses, e veremos como é que ele regressa à competição. E depois procurou trocar o Laual com o Puxe, colocando o Puxe como segundo avançado e deslocando o Silá para o corredor esquerdo. Mas a verdade é que a maior ocasião de perigo da equipa do Arouca acabou por ser num erro inabitual desta equipa do Moreirense, até porque não arrisca muito a esse nível, na primeira fase de construção, com um mau domínio de bola por parte do Pongo, que acaba por resultar no mau passe, e depois o Morozov, creio que é assim que se chama, que tinha sido lançado na parte final para ser o avançado de referência da equipa do Arouca, desperdiçou a oportunidade de bater o Kiwin. Vitória inteiramente justa do Moreirense. Não foi um grande espetáculo de futebol, mas a verdade é que o Moreirense assim consegue aumentar a distância em relação ao 7º lugar e estar mais perto do 5º do que do 7º, o que acaba por ser fantástico quando estamos com 26 jornadas cumpridas do campeonato. O Totti Otot não vai para um jogador, mas sim para um treinador, face à notícia que obriga o Friburgo a ter de ir comprar lenços para secar as lágrimas que vão ser derramadas no final da época. Verdade. Isto porque Christian Streich, o treinador da equipa desde 2012 e o homem com maior longevidade num banco da Bundesliga, revelou que vai sair do clube. Será então o fim de uma relação de 29 anos em que ele levou o Friburgo às competições europeias e até chegou a ser líder do campeonato da Alemanha, por exemplo, época passada, salvo erro, Tomás. É uma das minhas personagens preferidas do futebol internacional. Imagino-se que quer estar 29 anos ligado a um clube e começaria por aí, ou seja, pela dignidade, pela humildade de sair de um clube de onde não iria sair. Caso o próprio não pedisse para sair, não iria a lado nenhum. E atenção, Tomás, para quem não sabe, ele tem 58 anos, sim, não tem 70 anos, não é propriamente fazer querer uma carreira tão final. Longa, não é? Sim, não é sequer um treinador em fase final. Entenderá, por razões que lhe dirão respeito, que já não é uma mais-valia ou que quer focar-se noutras coisas, o que quer que seja, mas não se agarrou ao ego, nem às dívidas de gratidão que tantas vezes correm por aí como se justificassem tudo e mais alguma coisa. E Streich, mais do que pelo trabalho feito, que é obviamente fantástico num clube muito modesto, atenção, mas revelar esta dignidade para mim é revelador de um excelente homem, mais até do que um excelente treinador, porque não estamos a falar de uma mente brilhante propriamente, é um treinador com as suas competências, mas sobretudo vale pelo todo. É um treinador que
tem essa ligação especial à cidade e ao clube, revelou desde sempre muito envolvimento em causas sociais, sobre a natureza, sobre os refugiados, sobre guerras, enfim, vários temas que foram abordados ao longo dos anos por Christian Streich. Aliás, Tomás, até te reforço uma ideia que é uma curiosidade em relação ao Streich, é que ele faz 12 km para ir aos treinos de bicicleta e 12 km de regresso após o treino. É um defensor também das causas ambientais, lá está, mais um exemplo. Portanto, é um cidadão que representa o clube, representa os ideais daquela gente, o clube da Floresta Negra, o Friburgo. Isso mesmo. Atenção também para o papel da estrutura nisto tudo, porque Streich desceu para a segunda divisão, subiu à primeira divisão, jogou competições europeias, ganhou uns jogadores, perdeu outros, enfim, mas sempre continuando a ser o representante daquele clube. Depois, em termos individuais e trabalho, teve equipas mais fortes, normalmente com 3 centrais, saíram de lá jogadores para a seleção alemã, valorizou alguns e foi subindo o nível de investimento, porque o Friburgo anteriormente contratava por custos baixíssimos, isso também limitava muito a competitividade da equipa. E hoje em dia até há jogadores de seleção alemã que voltam para o Exatamente, para o hoje em dia até consegue quase de forma relativamente constante estar na luta europeia. E isso é sinal do crescimento que conseguiu operar neste Friburgo, que tem um estádio novo também. Portanto, é sobretudo de admirar a nobreza de caráter de Christian Streich, mais do que o trabalho de treinador propriamente. E esta nem sequer está a ser uma época de aflição. Não, a equipa está a meio da tabela e com hipótese acima, aliás, da metade cimeira da tabela, e ainda com hipótese de qualificação europeia, recordando que com o novo formato da Liga dos Campeões, os 4 primeiros da Bundesliga vão à nova Liga dos Campeões e depois ainda há vagas para a Liga Europa e para a Liga das Conferências. Eu daquilo que li na imprensa alemã, houve uma certa desilusão por parte do Streich com a derrota diante do West Ham por 5-0, porque o Freiburg na época passada já tinha chegado aos oitavos de final da Liga Europa, tinha sido eliminado pela Juventus na altura, e diante do West Ham havia por parte também dele a vontade de bater um feito, ou seja, conseguir chegar aos quartos de final da Liga Europa e até chegar mais longe em termos de competição europeia. Eu acredito que seja um desgaste acumulado, porque são 481 jogos pela equipa principal. Há uma curiosidade, é que nestes 481 jogos ele tem mais vitórias do que empates e derrotas, tem 193 vitórias, 121 empates, 167 derrotas. Isto só mostra a qualidade do trabalho. O Tomás referiu e muito bem que ele chegou a descer de divisão já depois de ter levado a equipa à Europa, o que até, em certa forma, se cruza com o Jürgen Klopp no início da sua trajetória como treinador principal, e depois regressa ao segundo ano à Bundesliga e aí sim fixa a equipa e consegue fixar a equipa na metade de cimeira da tabela. Mas há uma curiosidade neste momento, é que a equipa, com ele como treinador principal, tem 715 golos marcados e 715 golos sofridos. Mas acima de tudo, salientar um aspecto, é que antes deste trabalho como treinador principal, ele teve 15 anos à frente dos juvenis e dos júniores do Friburgo. Houve vários jogadores do Friburgo que surgiram nas seleções jovens alemãs e que depois tiveram carreiras e alguns deles chegaram à seleção principal, mas neste período em que ele treinou durante 15 anos a formação do Friburgo, o Friburgo conseguiu coisas inéditas, ou seja, foi uma vez campeão nacional de juvenis e ganhou por 3 vezes a Taça da Alemanha de Júniores. E isto não é coisa pouca num trabalho que é sem dúvida absolutamente notável do Streich, que para além de tudo aquilo que o Tomás disse, é sem dúvida nenhuma uma figura incontornável do futebol alemão, pela forma como defende causas, a tal questão de ser ligado ao ambiente. Depois muitas das suas conferências de imprensa também levam para um lado que ele explora muito, que é a própria filosofia, e é muito mais um treinador, se quiseres, com T maiúsculo, do que, se quiseres, um treinador com grandes capacidades táticas ou a nível de modelo de jogo de ser surpreendente. Não é tanto isso, é mais a figura em si, o treinador com T maiúsculo. É sempre uma questão de tempo até algum rapaz sair de La Masia e ir ocasionalmente aparecendo na nossa rubrica Arte Vem Depois. Neste caso será Pau Cubarsí, o novo projeto de central que aos 17 anos já vai cimentando o seu lugar a titular no Barça. Depois de Pedri, Gavi ou Lamine Yamal, este defesa central até já foi convocado para a seleção espanhola e no domingo foi um dos esteios da vitória dos catalães em casa do Atlético de Madrid.
E Rui, parece que até tu e tu também estás rendido ao talento deste miúdo. Completamente, e se recordares na altura que nós fizemos um bocadinho de episódio sobre o Mundial Sub-17, quer o Tomás quer eu, elegemos o Pau Cubarsí como melhor defesa central da competição. E o que é que vai acontecer? É que o Pau Cubarsí vai começar a época, ou quase começou a época, se quisermos, a jogar pela seleção espanhola de Sub-17, quer no Europeu, quer depois do Mundial, e do meu ponto de vista vai acabar a temporada a jogar o Europeu 2024 pela seleção principal espanhola. Sim. Exatamente, já foi convocado e eu acredito que vai estar na lista final, continuando a jogar ao nível que apresenta. É um defesa, dir-te-ia, completíssimo. Ele só completou 17 anos em janeiro, o que é absolutamente pornográfico, se é permitida a expressão, porque é muito competente do ponto de vista defensivo, tem um sentido posicional incrível e uma maturidade enorme para um jogador tão jovem. É um jogador anticipativo, é um jogador forte no desarme, é um jogador com capacidade no jogo aéreo, apesar de medir 1,82, e isto cria, ou aliás, contraria aquele estigma que cada vez se sentia mais, que o central tem que medir 1,90, não precisa de medir 1,90, e depois tem a sua enorme mais-valia. É capacidade de construção, a forma como consegue construir a diferença a diferentes distâncias, ótimas variações de centro de jogo, fantástico no passe interior e a fomentar conexões principalmente com as entrelinhas, e depois também a capacidade que tem para conduzir iniciativas ofensivas. Ele que gosta de jogar pelo centro-esquerda sendo destro, mas que não tem qualquer inibição em entrar com bola no meio-campo ofensivo. Eu creio, e nós na altura, quer o Tomás, quer eu, falamos sobre isso, é claramente um central para a próxima década e meia. E nos últimos anos, muitas vezes o Barcelona e os adeptos do Barcelona tentaram encontrar um substituto de Piqué, saído de La Masia. Muitos falharam, um Bartra, um Eric Garcia, enfim, houve muitos que foram colados a essa ideia de sucessor de Piqué, mas que o Barzi é de facto um fenómeno diferente, e não só pela forma como ataca, porque tecnicamente é de facto perfeito, mas Eric Garcia também é. Também tem essa visão para o passe, essa qualidade de execução. Agora, verdade, defensivamente tem um nível de leitura, um conhecimento do jogo que de facto não se vê todos os dias, não se impõe pela dimensão física, é um jogador que antecipa, que pelo sentido posicional consegue ajudar a equipa. E facto, tempo de entrada aos lances, Tomás, exatamente, é fantástico. Timing perfeito. Portanto, contra o Nápoles e contra o Atlético acabou por fazer duas excelentes exibições. E já agora aproveito para dizer que está no forno um texto sobre o Barcelona e sobre Pau Cubarsí para a tribuna. A não perder. É assim mesmo. Esta semana. E para terminarmos no nosso Teatro dos Sonhos, vamos falar de Marco Silva e do seu Fulham, que estão a fazer maravilhas por Inglaterra. A competência do trabalho de Marco Silva não deixa de impressionar. Claro, sem o brilhantismo da época anterior, que andou mais acima na tabela, mas ainda assim vai batendo o pé aos grandes, ao Arsenal, agora ao Tottenham, já tinha vencido o United também. Portanto, a forma como Marco Silva reinventa esta equipa, e estamos a falar de um ano que tirou Mitrovic de Craven Cottage, o ponta de lança da equipa, um jogador muito específico de resposta a cruzamentos, com um pivô de excelência. Houve a necessidade de ir por outro caminho e, por exemplo, Jiménez teve ali uma fase de um rendimento superior, mas não dava para alimentar durante muito tempo. E agora quem está a brilhar é Rodrigo Muniz, o melhor marcador da Premier, finalmente, da Premier League recentemente. Está a marcar muitos golos. É um jogador que sabe fazer de referência e nisso aproxima-se de Mitrovic, mas tem mobilidade, consegue oferecer desmarcações quer em apoio, quer em ruptura. Tecnicamente e na função específica de ponta de lança tem muitos recursos na recepção e na forma como roda e finaliza. Portanto, está a atravessar uma fase de confiança máxima e é a revelação da temporada para o Fulham. Depois vai havendo, e isto já é antigo, a habitual capacidade de criar vantagens nas laterais através de triangulações, relação entre o extremo e o lateral. O Willian e o Obi, por exemplo, contra o Tottenham, jogam mais por dentro, e há a passagem dos laterais Castanho e Robinson, que é uma máquina de profundidade para depois chegar à linha de fundo, tirarem cruzamentos. Houve aqui diversas complicações para Marco Silva, por exemplo, a questão Palhinha, que era para sair e não saiu, certamente impactou a cabeça do jogador, está novamente a ser importante nesta equipa do Fulham. Há lesões, por exemplo, Tim Ream, que era o líder da construção sobre a esquerda, que tem perdido a temporada. Entretanto, Calvin Bassey, por exemplo, já deu um passo em frente a esse nível. Portanto, a coisa vai-se compondo. Marco Silva tem de adaptar a equipa, mas nunca perdendo a competitividade. O Fulham não está minimamente aflito,
poderia acontecer. Não tem um plantel tão profundo quanto isso, mas vai jogando com o que tem e sobretudo tem um modelo que é já muito vincado naquela equipa do Fulham, por mais que haja uma outra nuance que vai variando. Não, e tocas no ponto essencial, que é o papel dos extremos interiores. Exatamente. E a projeção dada pelos laterais. E o que joga o Willian, já agora, com esta idade. Exatamente. Verdade, absolutamente impressionante. A qualidade técnica do William, a qualidade, a inteligência, no fundo, ele pensa o jogo antes dos outros. Isso é uma grande vantagem quando toma decisões. Mas as combinações entre os extremos, que são extremos interiores, e os laterais, que são tremendamente profundos, dizimaram a equipa do Tottenham, e o Tottenham está a fazer uma época fantástica. O Robinson é o jogador que cria o primeiro golo, e o Castanha à direita é o jogador que cria o segundo golo. E isso diz tudo sobre essa competência em criar ligações pelos corredores laterais desta equipa do Fulham, sem abdicar do corredor central, com o Palhinha muito importante sempre na recuperação de bola. O Lukic foi um bom aporte para esta equipa, e depois tens a criatividade com o Andréas Pereira, que acaba por te dar numa posição 10 em que sabe funcionar claramente como terceiro médio. É o fim de mais um No Princípio Era a Bola. O meu perdão e o do Tomás pelos nossos narizes fungosos. Já é fácil recuperação. Neste episódio. A edição e sonoplastia do Tomás Delfim. Para a semana cá estaremos. Obrigado por nos ouvirem e até lá. Grande abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.